Bom dia a todos. Então, vamos começar com o primeiro painel deste nosso meeting dos enfermeiros da Secção Regional do Sul e tem como tema a inovação na partilha do conhecimento no mundo contemporâneo e a tecnologia informa os múltiplos contextos onde nos movemos, sejamos ou não utilizadores frequentes de sistemas de informação. Na relação em rede, a nível pessoal, social ou mesmo institucional, poderá significar uma ajuda ou até uma limitação, mas é indiscutivelmente determinante nas nossas ações. De facto, grandes quantidades de informação são disponibilizadas diariamente a partir de várias fontes. Está, pois, em causa a autonomia com que o dever dos profissionais de saúde e a influência que sobre ela exercem as relações em rede. Vamos assim começar. Para connosco nos empoderar de mais informação e da partilha sobre esta inovação do conhecimento, temos à minha direita, para nos falar sobre os desafios tecnológicos na saúde, a doutora Sofia Rocha, médica e presidente da Comissão de Tecnologias de Informação em Saúde do Health Parliament de Portugal e também membro do Conselho Nacional para as Tecnologias de Informação em Saúde da Ordem dos Médicos. Connosco também o Dr. Duarte Sequeira, médico e consultor nos SPMS para a área específica do S-Clínico Hospitalar, que nos vai abordar o tema sobre os sistemas de informação em enfermagem. E à minha esquerda, para nos abordar o tema da gestão saudável das tecnologias, o enfermeiro Ângelo Marinho, especialista em saúde mental e psiquiátrica no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, membro do NUPI, Núcleo de Utilização Problemática da Internet. E, por fim, ouviremos a enfermeira Mara Freitas, doutorada em Bioética e professora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, assessora no Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, que nos abordará o tema sobre os princípios éticos e fundamentos para a partilha da informação. Começamos então pela doutora Sofia, por favor. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu vou cronometrar a minha apresentação, deixando que ela grite no final, exatamente para nos obrigar a manter o ritmo. Bom. Então, eu tive muita pena de não poder assistir à conferência anterior, na totalidade, porque gostava de não me sobrepor ou não repetir aquilo que já foi aqui discutido. Então vou tentar que esta parte da tecnologia seja um bocadinho mais rápida para não vos maçar novamente. Nós sabemos que o nosso raciocínio ao longo dos tempos tem sido linear e a nossa forma de educação desde base é linear. Nós terminamos um assunto, começamos outro. E a internet veio impor algo que não é de todo linear. Nós, quando pesquisamos, recebemos inúmeros resultados, temos que selecionar outcomes e por aí fora. O que acontece com muita frequência é nós olharmos para a tecnologia com a mesma perspectiva de linearidade que tínhamos naquilo que foi a nossa educação base. Isto acontece também com a evolução, a própria evolução tecnológica. Nós falamos de uma evolução exponencial. Porquê? Nós, neste último século, temos mais ou menos aproximadamente o mesmo nível de evolução e o mesmo nível de novidades e de inovação e de invenções que tivemos em 20 mil anos de progresso. O que implica que não só a exponencialidade matemática é uma realidade, ou seja, efetivamente, matematicamente, a nossa inovação está a ceder a este ritmo, mas também a nossa capacidade de foco e a nossa capacidade de utilização. E isto vai ser muito interessante quando nós começarmos a olhar para as tecnologias one-to-one. Um dos aspectos que acontece, e achei interessante falarmos de inteligência artificial de forma isolada, e muito bem, e, aliás, uma das minhas áreas core, mas é interessante, nós temos sempre este gráfico de adoção e de interesse por parte da tecnologia. Qualquer coisa não tecnológica acontece o mesmo. Nós, quando temos uma novidade, estamos extremamente entusiasmados, achamos que é a solução para todos os problemas do mundo, depois acaba por haver um momento de ilusão e depois só mais tarde um momento de patamar. O que eu acho que é muito interessante é discutir em que ponto é que nós estamos neste gráfico no momento atual. Não sei responder. Talvez das várias tecnologias ou novos mecanismos, novas formas tecnológicas que nós temos nos últimos 10 anos, talvez estas três tenham sido as que mais impacto têm na capacidade que nós temos neste momento de alterar a nossa saúde e de alterar a nossa sociedade. Nomeadamente a cloud, o aumento da capacidade de armazenar e de transportar dados, o mobile, o acesso muito mais próximo, e a inteligência artificial /
aqui também, se calhar, a realidade aumentada, que talvez seja aqui uma competição de gigantes nos próximos anos. E quem já não ouviu falar de todos estes termos? A inteligência artificial, blockchain, Internet of Things, Smart Health, pessoas. Eu não vou debruçar muito porque percebi que o colega acabou por o fazer, e muito bem, mas efetivamente a inteligência artificial, aqui sendo um bocadinho o contraponto, é algo que está a muitas velocidades neste momento, extremamente desenvolvida em algumas áreas, nomeadamente experimentais, e aqui em discordância do que eu vi, e noutras áreas nós já a usamos todos os dias, simplesmente não damos conta. Há uma revista sobre saúde, em inteligência artificial e saúde, que vai só na sua 84ª edição. Portanto, é uma revista com cerca de 50 anos. Isto para vos mostrar que o conceito já existe socialmente há muito, muito tempo. E nós usamos-lo todos os dias. Alguém me consegue, e aqui usando um bocadinho a tentativa de me ajudarem, um exemplo do dia-a-dia onde nós usamos inteligência artificial na sua versão mais básica? Quem é que saiu de casa hoje e teve uma cancela para sair com o carro? Alguém? Ninguém? Tem tudo portas automáticas? Uma cancela. Uma cancela tem inteligência artificial incorporada, computer vision. Ela sabe que não pode fechar quando o carro está a passar. Os nossos semáforos, eles sabem que alguns deles estão programados para quando nós temos muita afluência, esse mantém-se verde e o outro mantém-se vermelho. Portanto, tudo isto são formas rudimentares de inteligência artificial. Claro que hoje em dia a que nos interessa mais e aquela que mais se fala é efetivamente das redes neuronais, a que mais se aproxima da capacidade de sinapses do nosso próprio cérebro e da forma de organização. Temos inúmeras startups, uma delas a minha, que efetivamente trabalhamos em inteligência artificial em relação à saúde. O grande problema aqui é perceber até onde é que podemos ir e com que garantia é que podemos ir. Blockchain. Alguém já ouviu falar deste termo? Só preciso de mãos, não vou perguntar mais nada, prometo. Não. Blockchain é uma tecnologia que já está a ser usada também noutras áreas, nomeadamente a nível bancário, que permite uma segurança do acesso aos dados muito grande. Desmontando, e para não engenheiros, como é o meu caso, são cadeias de blocos, ou seja, nós desmontamos a informação, partimos-la em bocadinhos, separamos-la por diversos sítios e a única pessoa que tem, ou a única entidade que tem o código para o juntar outra vez é uma só. Portanto, é das formas mais seguras de armazenar informação. E pode vir a ser muito interessante. Trago-vos 2 exemplos não médicos, ou não de saúde. Nomeadamente documentar identidade e propriedade em zonas de guerra. É das formas que nós temos, mesmo havendo Wi-Fi, que conseguimos com ela utilizar. Outro caso, autenticar bens e serviços. Imaginem num local de guerra em que todos os bens perecíveis têm um valor elevadíssimo, nomeadamente a alimentação, a comida, e que muitas vezes as datas são falsificadas ou a chegada não é garantida, e aqui nós com o blockchain conseguimos ter esta segurança. Será seguro? Não sabemos. Em relação aos RGDPs, para mim é um assunto pelo qual tenho muito carinho e talvez um dos assuntos mais discutidos, o valor dos nossos dados, a cadeia de valor dos nossos dados. Além disso, o que é que eles mudaram tanto da nossa lei de proteção de dados prévia? As multas e o entusiasmo em implementá-la. Internet of Things. Internet of Things não é mais nada do que conectar toda a tecnologia que nós já temos e criar uma cadeia de relação entre elas, ter informação em circulação. Todos os nossos telemóveis, todos os nossos computadores, todas as câmaras, como há pouco se falava de segurança, podem todas elas estar conectadas e criar uma rede de comunicação. Tudo isto pode nos permitir aquilo que também é muitas vezes discutido, a Smart Health ou as Smart Cities. Quão interessante seria nós podermos ter informação em tempo real, decisões em tempo reais, e mais que isso, ter dados o suficiente para nós anteciparmos em tempo real. Imaginando um AVC, em que eu sei que um doente com determinadas características, em determinado contexto, tem uma grande probabilidade de fazer eventualmente um acidente vascular cerebral. Como é que eu poderia antecipar? Como é que eu poderia ativar automaticamente a emergência médica? Tudo isto é muito interessante, mas por trás, e aí a Mara tem a certeza que vai falar sobre isso, tem um lado ético muito interessante. Nós queremos que se saiba tanto sobre nós. Desafio 1. Isto foi uma pequena brainstorm de grupo que eu gostava que fôssemos fazendo ao longo desta apresentação. Para quem é muito importante? Toda a tecnologia, nós falamos de tecnologia como desafio, quanto a mim a tecnologia é um instrumento, como qualquer outro, como um estetoscópio, como um fármaco, que nós temos que perceber se é útil, se traz vantagens ou não, quando é que traz vantagens e como é que nós a podemos usar. E é nesse contexto que este tipo de discussão tem que ser feita por médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de qualquer área, gestores, engenheiros, todos em conjunto. A maior parte da nossa população tem uma literacia tecnológica baixa. Ainda temos gerações mais novas que efetivamente cresceram com ela e gerações um bocadinho mais crescidas que não foi o caso.
Mas é interessante que nós fizemos uma pesquisa enquanto estávamos com o Health Parliament Portugal, a 3.500 doentes, e fizemos um questionário de validade, várias perguntas sobre o que é que pesquisa, onde é que vai buscar informação. Cerca de 90% diz que pesquisa online informação sobre saúde. Mas, em contrapartida, só 20% é que acredita naquilo que lê. Isto é importante. Há aqui alguma dificuldade, não só no acesso, no saber onde é que devo acessar, como depois fazer uma destrinça do que efetivamente devo considerar ou não. Pois é interessante, eu trago-vos esta fotografia intencionalmente, uma fotografia extremamente tecnológica, porque isto é de uma discussão que tivemos no Fórum Económico Mundial, num grupo só de mulheres, sobre, como a McKinsey, sobre quais é que são as capacidades, os skills tecnológicos do futuro. E a maior parte desses skills tecnológicos nós conseguimos tê-los neste momento através de formação universitária ou pós-graduada dentro da tecnologia. E aqui advém um ponto interessante. Há uma heterogeneidade muito grande no acesso à informação tecnológica, mulheres e homens. E é algo que se prevê manter-se nos próximos cerca de 15 anos. O que acaba por depois ter um impacto muito grande no acesso à informação e no acesso a todas estas inovações. Desafio 2, a segurança dos dados. Este está muito, muito falado. É interessante porque queria que ouvissem este vídeo, que vou tentar outra vez, com o desafio de quem é que é a culpa. É a segurança tecnológica ou são as pessoas? Conseguimos ter som, por favor? We're vulnerable, so today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon, And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Have you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th, Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie, 6, 12, 95. Yes. Got it. So you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv. Yeah. 4, 6, 8, and then Israel. It's only 3, but it's for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3. Spelled Gemma. Ou seja, este é só um exemplo. Foram questionar na rua, nos Estados Unidos, foram-nos pedir a password que usam para o e-mail. 94% das pessoas responderam. Mais para a frente com a conversa, mais para trás com a conversa, mas efetivamente terminaram por responder. Ou seja, nós muitas vezes estamos preocupados em que se é seguro ou não, se a cibersegurança, com algoritmos de proteção, com redes frontais de proteção, com acesso bloqueado, somos nós que acedemos aos dados. Nós temos que ter uma cultura de segurança para os dados. E isto é algo que é muito interessante, principalmente para nós que temos acesso aos processos dos doentes através de qualquer password, que muitas vezes, quantos de nós já tivemos preguiça de tirar o 654321 e alterar para outra. Depois há o terrorismo digital, que são inúmeras as séries hoje em dia e os filmes que acabam por falar sobre isto e que nos dão exemplos que parecem que são exemplos de um futuro muito longínquo. Quantos devices, quantos medical devices nós temos neste momento que conseguimos conectar a um telemóvel? Imensos. Quantos deles é que estão conectados? Não tantos, por uma questão regulamentar. Mas tecnologicamente isso já existe como solução. Será uma questão entre o benefício e o risco. Mas que é interessante pensarmos, por exemplo, o clássico exemplo do tenho uma bomba de insulina e alguém consegue fazer um hacking ao meu acesso a essa bomba de insulina, pará-la ou aumentá-la. Tenho um pacemaker e posso fazer com que ele ligue ou desligue. Podemos pensar. Desafio 3, o acesso. E aqui o acesso de forma indireta. Nós falamos muito do acesso à informação, do acesso à tecnologia, da literacia. Aqui eu queria pensar de outra forma, do acesso à inovação. Nós sabemos que há as duas linhas clássicas de inovação, a incremental e a disruptiva. Disruptiva é aquela que é mais cara, que demora mais tempo e que então em saúde demora bastante mais tempo, mas que traz efetivamente inovação, que traz coisas que são completamente diferentes. A incremental são melhorias de processos.
que não é de menos, são extremamente interessantes. Mas há algo mais interessante, se calhar, hoje em dia, que é o conceito de cross-innovation e de crowd-innovation. Quantos de nós é que, em casa, por vezes, quando temos uma apresentação sobre uma determinada área e precisamos de falar para doentes, pedimos a alguém da nossa família que não é da área e que nos dê feedback? Um bocadinho o mesmo conceito, mas aplicado à inovação de algo mais tecnológico. Imaginando, se nós pusermos 10 pessoas a resolverem um problema, ou a darem feedback individual sobre um problema, versus 100 pessoas a darem feedback individual sobre um problema, qual deles é que há a probabilidade que haja não só mais inputs, como eventualmente alguém conseguir uma solução? O de 100 ou o de 10? Quem aposta no de 100? Ninguém. E no de 10? Ninguém também. Queremos só um a resolver um problema que é mais eficaz. Isto é no conceito, vou-vos dar um exemplo prático. Várias formas de nós termos o público, ou as pessoas todas, a contribuírem para um problema nosso. E então, com a tecnologia e com o acesso hoje em dia, ou seja, com a internet, mais básica de todas, tornou-se fácil, ou possível. Vou pegar numa que é talvez a mais interessante e que a maior parte das grandes empresas de todas as áreas estão a utilizar, a gamification, no tornar as coisas um jogo. Nós todos temos uma parte do cérebro que cede ao prazer. E o prazer pelo jogo, ou a adição a esse jogo, acaba por nos ajudar, neste caso, a solucionar problemas. Há uma startup, que é a Fold, que é uma startup de base tecnológica em Delaware, nos Estados Unidos, que basicamente o que ela se entretém é a passar proteínas. Nós sabemos que as proteínas têm que estar em determinada construção para poderem estar ativas em determinado assunto. Então o que elas fizeram foi passar essa estrutura das proteínas para um computador, transformar isto no jogo e abrir isto ao mundo para quem quiser solucionar e fazer com que encontre a estrutura, a dobra, daí o fold, não é? A dobra específica daquela proteína para ela poder tornar-se ativa. Quanto tempo, em média, e agora vou pedir, por favor, participação, quanto tempo, em média, é que acreditam que demorou a encontrar, ou melhor, quantos anos de investigação, já estou a ajudar, é que demorou a encontrar uma estrutura possível para que esta proteína especificamente fosse ativa, em laboratório? 10? 15? Já alguém acertou? 15 anos. Foi quanto demorou. Portanto, perceberam que aquela proteína podia ser interessante para outra área e precisavam que ela se dobrasse novamente de outra forma. Abriram-na a esta versão online. Quanto tempo acreditam que foi preciso para ter a solução? Como? 1 ano? Quem dá mais e quem dá menos? 5 anos? 1 mês? 10 dias. E foi um matemático que a resolveu. Qual seria a probabilidade de terem um matemático dentro de um laboratório a ter que aprender toda a curva de aprendizagem, de saber mexer numa proteína, estar num laboratório, regras de segurança, etc. Ele nunca teria acesso. Esta capacidade de percebermos que não vamos inventar a roda, ou provavelmente não vamos inventar a roda outra vez, mas vamos conseguir ir buscar o vizinho do lado que trabalha noutra área e que nos pode ajudar no nosso problema porque tem um mindset completamente diferente, é muito interessante. E trabalham para nós. Outro exemplo que eu não consigo não dar, tenho o máximo prazer por fazer parte desta iniciativa, que é o Patient Innovation, provavelmente muitos de vós já ouviram falar. É basicamente uma plataforma portuguesa que recebe soluções para problemas diversos em saúde dos próprios doentes, dos utilizadores, dos próprios doentes, dos cuidadores ou, por vezes, investigadores que têm uma relação próxima com algum doente. E é muito interessante que podemos ter soluções tão desenvolvidas como um exoesqueleto para um paraplégico, ou soluções tão simples como, por exemplo, uma criança com síndrome de Angelman que não consegue, demora muito mais tempo a começar a andar e levantar-se, em que a mãe percebeu que se pusesse balões de hélio no teto, o miúdo começava, indo de balão em balão, a começar-se a levantar e acaba por andar muito mais cedo. Portanto, soluções tão simples como estas são validadas por uma equipa médica e só depois é que ficam online como partilha. Portanto, não só aqui a internet nos ajuda a conectar uma pessoa do Japão com outra pessoa da América do Sul, com outra pessoa da África do Sul, no caso, estou-me a lembrar de 2 soluções, em que vários contribuíram para a mesma solução. Agora, qual é que é o handicap ou a dificuldade que nós acabamos por ter em saúde? Validação, certificação, legislação. Não é mau, obviamente, é só porque muitas das vezes nós falamos em saúde de uma nova tecnologia e a verdade é que ela já está mais do que aplicada, mais do que batida em qualquer outra área. Portanto, é interessante conseguirmos olhar para outras áreas, aprendermos com eles e depois não replicarmos erros, replicarmos só benefícios. Quarto desafio, e aquele talvez o mais falado de todos, a relação. Há pouco tempo também tive uma conferência em que foi
homem versus máquina no TEDx do Porto. E é interessante porque eu não tenho grandes problemas em juntar estes dois conceitos na mesma frase, nem no mesmo ambiente. Porque a verdade é que nós fazemos da tecnologia exatamente aquilo que nós quisermos fazer com ela. E nós sabemos, temos exemplos ao nosso redor de pessoas que sem tecnologia não têm uma relação interpessoal, ou uma relação médico-doente, ou enfermeiro-doente, ou profissional de saúde doente, das melhores, e outros que mesmo com a tecnologia conseguem suplantá-la. Mas há aqui um detalhe que eu acho que é muito interessante nós todos pensarmos. O que nós reconhecemos como tecnologia hoje em dia, e aquilo sobre o qual nós reclamamos inúmeras vezes, que é o computador, ou o conceito tradicional e o exemplo usado muitas vezes de que a criança que vai ao pediatra e que desenha um retângulo e depois põe um computador e não vê o pediatra por trás, e é esta a noção que tem da consulta, isto são fases transitórias. Nós não tivemos o carro passando do cavalo para o carro. Não é? Nós passámos de um cavalo para uma carroça, de uma carroça para outra carroça e por aí fora até termos um carro. Exatamente o que está a acontecer em qualquer fase tecnológica. Nós estamos numa fase em que muitas vezes não sabemos, estamos naquele hype, aplicamos a tecnologia a tudo, mas depois não temos a estrutura. Aplicamos a tecnologia a tudo, não temos o processo. Aplicamos a tecnologia a tudo, não temos a literacia suficiente. Portanto, são fases de transição. Agora, cabe-nos a todos nós que estamos no terreno conseguir influenciar decisores, organizadores, gestores e etc., a poderem tomar as melhores decisões para que o futuro seja à cabeceira do doente novamente e que o seja sem um computador, sem um ecrã, porque nós não precisamos ter um ecrã para ter um computador, ou não precisamos ter ecrã para ter tecnologia. Isto é muito interessante porque é muitas vezes falado como algo de futuro, já há hospitais no mundo com um grau de desenvolvimento tecnológico brutal, em que isto já é uma realidade. E é muito interessante aprendermos com eles para percebermos que este medo do bicho-papão da tecnologia é muito, muito relativo. Obrigada.